Oi, minha amada. Oi, meu amor, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma vez aqui nesse novo canal, ainda sem nome, né? Ainda sem título, não sei. Tô chegando a uma ideia mais ou menos de como eu vou chamá-lo, mas ainda não sei muito bem, não tô muito segura, né? E talvez isso faça parte dessa transformação que eu tô passando aí, tá? Então, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar mais sobre essa questão de dinheiro, sobre prosperidade. Eu acho muito importante a gente falar sobre grana, tá? Porque o dinheiro tá ligado sim à espiritualidade, e se ela fosse em rótulos, ainda melhor, tá? Lembrando mais uma vez que o que eu vou compartilhar com vocês aqui é vivência, é experiência, é o que eu vivi, o que eu experimentei, o que deu certo pra mim, tá? O que dá certo para os meus clientes também, e você é livre de fazer o que eu tô te falando aqui ou simplesmente deixar sua alma livre para experimentar outras coisas também. Eu acho que tudo é válido, né? A gente só sabe o que é bom quando a gente experimenta, não é? E como eu disse para vocês, eu experimentei e experimento muita coisa. Se dizem que é bom, que funciona, e se está de acordo com meus valores, se isso não vai interferir em algo que eu julgo que não é muito legal para mim, eu experimento, tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre dinheiro, né, e sobre espiritualidade sem rótulos. Então, fica aqui comigo que a gente já vai iniciar. Você já sentiu dor no pé? Na planta do pé, do lado do pé, era uma dor assim, que é física, é claro. Mas você já olhou para essa dor como se fosse um oráculo aí do seu corpo? Pois saiba que, como eu disse para vocês no vídeo anterior, você é o oráculo, né? E o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. E hoje eu tenho uma história para falar com vocês sobre dor no pé, tá? De uns dias para cá, eu tenho sentido uma dor no pé direito. E é uma dor que tem me incomodado, só que ela não é uma dor que é assim, que tá todo dia, é esporádico, tá? E eu comecei a notar essa dor numa época que eu tava fazendo musculação. Tava com um coach e eu tava sempre reclamando pra ele dessa dor na sola do pé, né? E na época, ele me disse, troca de tênis, compra tênis tal, 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 e eu trocava de tênis como maluca. Não passava mais de 2 meses com o tênis no pé para ver se o problema realmente estava relativo ao impacto, né, muscular. Também podia estar, tá? Foi o que eu pensei. Mas não resolvia. Não resolvi, eu saí da academia, a dor no pé continuou, né, e depois parou. E depois, há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, voltou de novo, né? Teve um dia de manhã que eu acordei e simplesmente não consegui botar o pé no chão. Assim, não consegui botar o pé no chão. Levei até um tombo na minha escada, aqui, na minha casa. E por que eu levei um tombo? Porque eu fui botar o pé no chão, o pé direito, e ele não sustentou. Então, caí no chão, né? Sim, graças a Deus não teve um acidente maior. Aí fui no médico, cheguei no médico, fiz um raio-x e foi acusado que eu tava com os ligamentos, né, musculares já num estado muito ruim e que provavelmente eu ia ter que parar de trabalhar, né? E ainda tinha uma tendinite ali no pé, na sola do pé. Então, quer dizer, o médico, ele até achou incrível eu não estar arrastando, tomando remédio com essa dor já há alguns meses atrás, né? E eu falei assim, caramba, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que parar de trabalhar. E eu, né, eu sou uma mulher muito ativa. Como é que eu vou fazer? Eu ando o dia inteiro. Comecei naquilo. E nesse tempo eu já era hipnoterapeuta e como nada é por azar, eu também faço terapia. E comecei a conversar com isso sobre uma colega minha, né, sobre alguém que cuidava de mim na época. E a gente foi olhar o raiz do fator dessa dor no pé, né? Isso estava ligado ao trabalho que eu estava efetuando na época. Eu comecei a ligar os pontos e percebi que essa dor no pé direito vinha, né, quando eu estava de frente a uma situação, né, em que eu não sabia se eu tinha que seguir ou não, né? Afinal de contas, o pé direito fala muito da ação, né? É o primeiro pé que você coloca dentro de uma atividade nova. E eu realmente estava numa época em que eu não sabia se eu queria continuar nesse trabalho.
né? Se eu queria continuar nesse caminho, ok? Então, essa aqui é já o primeiro sinal que eu vou dar para vocês sobre prosperidade, sobre você ser o oráculo, né? E sobre escute o seu corpo, que é muito importante. Pois é, imagine que a minha dor no pé estava refletindo o valor, o dinheiro, a prosperidade, né? Sobre essa questão de mérito que eu estava vivenciando naquela época, né? Então aconteceu, como eu falei para vocês, já contei isso aqui em alguns stories, de eu deixar aquele trabalho que estava me sobrecarregando muito e já não condizia muito com a minha verdade, né? E fazer uma coisa só. Eu entrei num ritmo de trabalho onde meu corpo gritou descanso. Começou pelo meu pé. Era como se a planta do meu pé dissesse: eu não aguento mais caminhar por esse caminho que não é meu. Eu estava sendo promovida naquela época, mas dentro de mim eu só me sentia como se eu estivesse sendo puxada de volta para algum lugar onde eu sentia que eu não pertencia. E aí que a espiritualidade encarnada começa. Porque, mais uma vez, o nosso corpo é o nosso primeiro oráculo. E se o caminho não é do seu espírito, o seu corpo vai te avisar. Se vai. Esse aqui é o tipo de vídeo que, se a gente falasse sobre ele durante 3 ou 4 dias, ainda teria conteúdo, tá? Porque são coisas muito mais profundas que estão ligadas à alma, que estão ligadas à infância, que estão ligadas a bloqueios, medos, a emoções que fazem com que eu cheguei a essa conclusão. Lembrando que minha caminhada no autoconhecimento, eu já tô nessa estrada há muito tempo. E quanto mais eu aprendo, mais eu tô que nem Sócrates, só sei que nada sei, entendeu? Mas ainda assim eu avanço com medo. E ainda assim eu avanço em direção. Então, para falar para vocês que o meu pé voltou a doer. O meu pé voltou a doer, né? De uns 3 dias para cá, 4 dias, ele tem incomodado ainda mais. Na verdade, eu comecei a sentir uma dor muito forte na perna no início do ano, acho que em janeiro. Por quê? Porque surgiu um burburinho de que eu deveria me candidatar para alguma coisa mais na empresa, para ter uma certa responsabilidade maior. E era uma coisa que na época eu não queria. Por quê? Porque eu sempre estive à frente de responsabilidade e eu tive um burnout, né? Entrei em depressão, eu fiquei mal, mesmo sabendo que aquele trabalho era tóxico que eu tava vivendo muito mal, né? Pra você ter uma ideia, eu tava num espaço onde eu tinha voz, mas o dinheiro não rendia. Pra você ver como é que a espiritualidade é e como é que a prosperidade toca, o dinheiro não rendia. Quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha a impressão que o dinheiro não rendia. Ele não rendia. E vinha com muito esforço, com muito físico dentro. Ele simplesmente não rendia. Então, depois de eu ter saído dessa empresa, ter entrado numa outra empresa, surgiu uma oportunidade no final do ano de se candidatar para o posto similar com que eu tinha, só que me tirando realmente da zona do conforto, né? Dentro de uma área que eu não gosto muito ligada à papelada, muito ligada à reunião, sabe? Isso para mim, isso me suga, isso me cansa muito. Mas eu aceitei porque, mais uma vez, era aquela história de fazer o que as pessoas esperam de mim, né? E olha que eu hesitei muito, mas aceitei. Fiz esse trabalho 1 semana e meia com muita dificuldade, teve puxada de tapete, autossabotagem e tudo. Mas tinha um lado meu que gostava disso e que gosta ainda. Só que eu comecei a sentir essa dor na perna e essa dor no pé. E isso estava muito ligado, novamente, era o meu corpo sinalizando para mim: olha, você vai entrar de novo dentro daquela situação que te fez mal. É um trabalho tóxico, não vai sobrar tempo para você fazer mais nada, né? Não vai sobrar tempo para você fazer o que você gosta de fazer, não vai sobrar tempo para nada. Meu corpo estava sinalizando. E eu me lembro de ter dito assim para minha perna: fica calada aí, né? Não vai começar a doer agora. Eu estava me forçando. Eu estava literalmente pegando a minha perna, jogando ela para trás, como se fosse a bússola, né? E dizer: a gente tem que continuar avançando, porque tem que continuar avançando, né? E isso estava muito ligada à necessidade da criança ferida de ser reconhecida.
né? Então, de 3 dias pra cá, meu pé começou a doer demais. E eu tive novamente esse insight que eu estava indo por um caminho, né, de que provavelmente não ia me trazer essa satisfação emocional. Com certeza o dinheiro ia entrar, mas ele ia entrar novamente daquela maneira e que não ia me trazer satisfação emocional, não ia me dar tempo para me conectar com a natureza, para eu ser quem eu sou, não ia dar tempo para nada, né? Então eu tive esse insight. Mais uma vez, o meu corpo me avisou que eu estava indo em direção onde meu coração não estava. Então, uma dica que eu dou para vocês: escute seu corpo, porque ele te envia sinais o tempo todo que uma coisa não tá legal, que uma coisa não vai ser bom para você, tá? O nosso corpo, ele tá unido ao nosso espírito, ao nosso perispírito. E por vezes aquilo que a nossa intuição tá tentando mostrar pra gente não consegue chegar, por N razões, já que somos bombardeados em informações o tempo todo, o corpo ele vai ser usado para te mostrar isso, né? A gente somatiza muito no nosso corpo. Então preste atenção na sinalização que o seu corpo dá diante de uma oportunidade de emprego, diante de um exagero, diante de alguma coisa que está infringindo algumas regras que para você é importante. Isso também é valor, tá? Que é valor para você, o que você acha que você merece, né? Então, já veio essa situação, né? Eu tô aqui com meu pé, com minha planta do pé hoje. Ontem à noite já, uma dor. E hoje de manhã eu fiz um banhozinho, né, assim, já pra tirar o peso que eu tava sentindo. E eu tô sentindo ele aqui ainda meio dolorido. E aí a gente entra dentro de uma parte que é muito sensível, que é a criança interior. São as vivências que a gente teve naquela época, né, são as nossas necessidades básicas de sobrevivência, que a gente tem desde o momento que a gente está no útero da nossa mãe, da nossa genitora, né? E que chega um momento, né, em que a gente tem essa necessidade para sobreviver de ser cuidada, né? E a gente precisa da alimentação, a gente precisa de um teto seguro, né? A gente precisa de toque, sim, toque é essencial para nossa sobrevivência. Então, muito daquilo que você recebe como informação ainda no útero e depois, né, quando você está na idade de 1 a 3 meses, 6 a 9 meses, até 3 anos, vai condizer muito de como que você vai se comportar a nível da tua prosperidade e a relação com o seu dinheiro, tá? Então, a dica número 2 que eu peço para você pensar é sobre na educação que você teve. O que você recebeu dos teus pais? Do teu pai? O que você recebeu da tua mãe? Como que era essa experiência? Como é que você viveu isso, né? Isso também vai falar muito sobre aquilo que você aceita, sobre aquilo que você doa, sobre essa questão de valores e sobre essa questão de merecimento, tá? Lembrando que nem todo mundo teve uma infância péssima, né? Teve pessoas que teve uma infância legal, mas é importante que você traga isso para você. Então, assim, eu vou contar para vocês mais uma vez uma história assim bem rasa com relação a mim, da minha questão da minha infância, da minha vivência, da minha experiência, tá bom? Para vocês entenderem. Na infância, eu aprendi que o amor era entrega. Eu fui a filha mais velha, né? Eu fui a filha que cuidava, dava muito suporte para minha mãe com relação aos meus irmãos e a casa, né? Então eu não tive muito tempo para sonhar. Meu valor, ele era medido pelo quanto eu ajudava, enquanto eu facilitava a vida da minha mãe. Então, quando adulta, cobrar por algo que eu fazia doía pra caramba. Porque no fundo, aquela criança que eu fui ainda achava que tudo que ela precisava ser, né, dado, tinha que ser dado, nunca vendido e nunca cobrado. Você não é pequena. Muitas das vezes você foi ensinada a se diminuir para caber no pouco que te deram, tá? Então, você precisa interligar uma coisa à outra para você entender como que essa prosperidade toca você, como que você vai ressoar com isso, tá? É muito interessante a gente pensar
sobre o nosso passado, sobre as nossas experiências, como a gente utilizar isso como bússola, como referência, né? Para a gente entender o que é valor para a gente, né? Como a gente foi moldado, o que a gente doa versus o que a gente espera receber. É muito importante, porque aí vocês vão entender que o medo de vocês de crescer muitas das vezes está ligado àquela infância onde você precisava se conter, tá? Aonde você não foi a escolhida, aonde você não era vista, né? Aonde a sua criatividade, aonde o seu trabalho não tinha valor, tá? Isso está muito essa questão do que você merece, né? E você pode até trazer para você o que a sua mãe dizia para você: ah, você não merece isso porque você se comportou daquela maneira, tá? Então, tudo isso tá aqui, ó, no corpo. Tudo isso fica aqui no corpo. Nosso corpo, ele guarda tudo isso, né? E é uma luta constante entre a mente, entre essas lembranças, né, que estão gravadas no nosso inconsciente, versus as novas redes neurais que a gente precisa recriar para sentir essa prosperidade. Inclusive, para a gente aprender a dar valor. Que uma pessoa que não é valorizada, por vezes, não vai saber valorizar algo quando esse algo aparece para você. Por exemplo, quando eu falei desse trabalho aqui, tem muita gente que diria para mim: ah, mas é uma promoção, você vai crescer, você vai isso, você vai aquilo. Mas quem disse que isso para mim é importante? Esse crescimento dessa maneira, um crescimento que vai me tirar a minha paz, o meu sossego, sabe? Eu acho que a prosperidade, o valor está muito ligado àquilo que é importante para você. E para mim, importante é ter tempo de qualidade na minha casa, com os meus filhos, com o meu parceiro. Tempo com qualidade para mim, até para eu não fazer nada. Isso para mim é ser próspero. Mas o que isso tem a ver com dinheiro e com a riqueza? Muito. Isso tem a ver muito com isso. Por exemplo, será que esse salário que eles iam me pagar era o suficiente para a entrega que eu ia dar? Já que eu ia ter que riscar o que para mim é rico, o que para mim é próspero? Pense sobre isso também, para você poder ter o seu insight, tá? Porque assim, eu sei que alguns de vocês entraram nesse vídeo aqui achando que eu ia dar uma receita milagrosa, né? Um banho para isso, um axé para isso, um ebó para aquilo. Não é só sobre isso esse canal. Isso aqui é um canal principalmente para você se autodescobrir, para você entender os seus esquemas, para você entender do que você é feita e até para que você valorize as respostas que são importantes e principalmente para que você aprenda a se questionar sobre aquilo que realmente é importante, tá? Porque tem isso também. Muitas das vezes a gente fica preso naqueles 77 mil pensamentos recorrentes que a gente tem todos os dias, que impede a gente de avançar, né? E mais uma vez, há quem diga que o passado não é um lugar para visitar. E eu digo para você, não, o passado é um lugar para visitar sim, mas para você entender lá o que você está repetindo aqui como esquema, né? E eu nem vou entrar ainda hoje nessa questão da ancestralidade com relação ao dinheiro, que vai ficar muito confuso. Seria uma conversa que a gente deveria ter aí de 5 blocos diretos com relação à prosperidade. Mas para que vocês consigam integrar pouco a pouco o que eu quero dizer, esses papos vai vir assim de maneira esporádica, tá? Quando eu sentir que eu preciso falar sobre essa questão. Então, eu me lembro de entrar dentro de um trabalho, um dos primeiros trabalhos que eu tive aqui, num cabeleireiro, né? Para quem não sabe, eu sou cabeleireira formada e entrei na escola de cabeleireiro em Genebre, se eu não me engano, em 2008, 2009. Me formei, foram 3 anos de escola, tenho CAP nessa área e tive uma menção très bien, né? Que é muito bem, sem saber falar a língua. Quando eu entrei nessa escola, eu falava só bonjour, bonsoir. E, portanto, saí dessa escola com diploma, né, com muitos elogios dos meus professores, e logo em seguida consegui um lugar para trabalhar. Só que quando eu entrei nesse trabalho, que a dona, né, a chefe, a empresária era italiana, a primeira coisa que ela fez foi me medir de cima a baixo, né? Porque a estética, para algumas pessoas, é muito importante, e isso é sobre cultura, ok? Isso não é, isso é sobre cultura, é sobre a estrutura da empresa dela.
Segundamente, foi dizer para ela o que era aceitável na minha imagem, o que não era, né? E terceiramente, foi ela me dizer que era para mim desaprender tudo o que eu tinha aprendido nessa escola durante esses 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, isso para mim já foi horrível. Você vai dizer para uma criança que tem a ferida do reconhecimento que tudo aquilo que ela aprendeu, ela rasga e joga fora, que ela vai ter que reaprender do zero, né? Foi muito difícil. E mais uma vez eu me senti uma merda. Mais uma vez eu senti que aquilo que eu tinha feito não tinha valor, não tinha peso. E mais uma vez era o universo dizendo para mim: desapega, Tatiana, né? Você precisa fortalecer aí a sua estrutura emocional, o teu caráter, né? Você vai precisar aí de força para encarar críticas, né? Pesadas. Para mim é muito difícil, porque eu tive uma infância onde eu era muito criticada. Tive uma infância onde foram coisas exigidas demais para mim, perfeição, pontualidade, tudo tinha que ser impecável, tudo tinha que ser sem falta, tudo tinha que ser assim, sem erro, sabe? Então, isso também tá ligado a essa questão do merecimento, isso está ligado à questão do reconhecimento. Eu não tive muito reconhecimento sobre aquilo que eu fazia, tinha valor, tinha peso. Então eu entro novamente dentro de um trabalho onde isso estava batendo de frente para mim, né? E talvez depois de muitos anos que eu achava que eu tinha eliminado isso, isso volta. Então foi ali que eu aprendi, né, que nada nessa vida a gente tem por adquirido. A gente está aprendendo todos os dias e que muitas das vezes não é sobre a pessoa, é sobre você. É o universo enviando para você insights poderosíssimos, fazendo você crescer, fazendo você sair dessa casquinha do ovo, né? Eu aprendi ali sobre valor, sobre merecimento, sobre pontualidade, sobre a minha imagem. Aprendi ali também a endurecer o meu caráter, né? Mas fui confrontada a várias coisas da minha infância. E se você me pergunta se eu prosperei nesse trabalho, claro que não. Financeiramente, não. Porque, de novo, eu estava de frente com as minhas feridas de que aquilo que eu fazia não tinha valor, não tinha peso. E por isso meu salário não condizia. Né? Eu ia trabalhar para esse lugar todo dia chorando, não queria voltar mais lá. Mas finalizei o contrato, cheguei até o final do contrato, ela quis me contratar como fixa, né? Só que aquilo que ela estava disposta a pagar não condizia com o trabalho que eu tinha que entregar, então eu saí. E já ali naquele trabalho, eu já trabalhava com espiritualidade, já fazia magnetismo, foi ali que eu comecei o meu curso de massoterapeuta, foi ali que eu comecei a fazer magnetismo, foi ali que eu entrei pro Reiki, né? Foi ali que eu comecei a desenvolver mais a minha espiritualidade. E já ali ela me dizia que o meu caminho era aquele, que eu deveria investir nisso, que eu era muito boa naquilo e tal. Mas demorei muito para conquistar o respeito dela e veio muito à base de esforço, veio muito abaixo de entender, né? Uma das lições maravilhosas que eu tive também é de que quando você chega num lugar, numa casa, numa empresa, ou quando você conhece uma pessoa, a gente observa antes de falar, vê de que maneira aquilo foi construído, né? Do que é feito aquilo. A gente não pode chegar com as nossas bagagens e simplesmente colocar. A gente precisa ter um tempo de espaço para conhecer. Então, isso me ensinou sobre valor e sobre merecimento. E isso construiu o meu caráter com relação a isso. Tanto que eu sou uma das poucas tarólogas que faz live que não faz consulta de graça, que não responde de graça, né? Eu tenho a minha tarifa estabelecida. Se você pode pagar, beleza. Se você não pode pagar, eu mesmo sugiro. Procura alguém que esteja dentro do teu orçamento, porque eu não abaixo o meu valor. Eu acredito que o preço que eu trago é um preço honesto, de acordo com o conhecimento, de acordo com aquilo que eu posso te entregar. Isso também eu acho importante você saber, que na sua vida você vai estar assim de frente para pessoas que vão dizer: ah, mas isso é muito caro, ai, querer careira, e nem é tão bom assim. Sempre vai ter alguém para julgar o seu trabalho, né? Sempre vai ter alguém para te medir de acordo com a própria regra, mas o importante é você saber, né, o que você está entregando. A minha virada tem sido, depois dessa situação, é que eu posso receber agora. Eu comecei a me perguntar o que é prosperidade para mim, o que é riqueza para o meu coração. E eu entendi que tem coisa
que até me daria dinheiro, mas tiraria a minha paz, né? E a minha bússola, que é o meu corpo, que é o meu oráculo, que é o meu coração, é o que vibra quando eu crio, sabe? E isso me abriu, assim, portas para outras questões mais importantes que estavam de acordo com a minha alma, né? E eu entendi que ali onde a minha alma e meu coração tá é onde mora a minha riqueza. Então você deve se perguntar como prosperar de verdade. Então, se você quer prosperar, se conheça. Descubra o que dói. E por que dói? Porque dentro dessa dor tem talento, tem dom, que muita gente vai achar que tem que ser dado de graça. Descubra o que você aprendeu sobre valor, sobre troca, sobre merecimento. E volte para você, porque você é o oráculo. Porque a prosperidade não é só sobre ter, é sobre saber que você é. Se isso te tocou, compartilha. Se isso trouxe um despertar para você, comece a se olhar. Se isso fez sentido para você, continue aqui comigo, porque esse canal, ele é feito de verdade, tá? O que eu trago para vocês aqui é vivências. E se vocês querem saber mais sobre como ativar essa lei da atração, sobre como fazer com que as coisas voltem para você, primeiro você tem que estar ligado na tua essência. E como eu falei, aqui a gente vai progredindo, a gente vai entrar dentro do processo. Eu espero que essa história que eu tenha trago para você hoje tenha servido de inspiração para você olhar para essas suas dores, porque como eu falei, aí tem talento. E esse é um outro assunto que a gente vai abordar num outro vídeo, sobre como essas dores trazem um talento, um dom e até uma vocação para a profissão que você está exercendo aí, tá? E nada disso é marabutagem, tá certo? Então, um beijo bem grande para vocês e até a próxima.